Ezequiel, capítulo de número 22. Iremos ler um texto que é muito conhecido de toda a igreja do Senhor. O verso de número 30. Ezequiel 22 e 30 diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu gostaria de repetir este texto e, à medida que eu estivesse lendo, eu gostaria de pedir aos irmãos para repetir comigo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meus amados irmãos, eu quero dizer aos amados que em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as situações, Deus sempre esteve à procura de homens que estivessem atentos à sua orientação, a fim de poder cumprir a sua vontade. Deus sempre esteve à procura de homens que pudessem representá-lo, que pudessem interpretar, decifrar as suas orientações para outros homens. A Bíblia nos mostra que quando Deus decidiu falar com o Egito através de Faraó, nenhum homem foi encontrado, exceto José, que estava na prisão. A Bíblia nos mostra que quando Deus decidiu falar com a Babilônia, Ele não encontrou outro homem, senão o próprio Daniel, para que pudesse interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Quando a sentença de Deus saiu para a cidade de Nínive, ele não encontrou outro homem, senão Jonas, que pudesse ser aquele homem que pudesse levar a voz de Deus. Isto para dizer aos queridos irmãos que Deus sempre procura alguém. Escuta, Deus sempre procura alguém que possa estar na brecha, alguém que possa ser o seu intermediário, aquele que possa ser intercessor, aquele que possa mediar a situação entre ele e a humanidade. E eu entendo, meus queridos, que esta conferência missionária, ela é uma oportunidade de Deus para nos capacitar, para nos preparar, para que aonde estivermos, possamos ser a voz de Deus, para que possamos ser esta pessoa que intermedia entre Deus e a humanidade. Enquanto o processional ocorria, pastor Marcelo me contava aqui do presbítero que entrava trazendo a tocha, e ele dizia: este homem, ele está responsável pelo evangelismo na feira, aonde existe um grupo de pessoas negociando, aonde existe um grupo de pessoas comprando e vendendo, ali está alguém como voz de Deus para anunciar a palavra.
De repente aquele presbítero chega aqui na frente e entrega a tocha a um pré-adolescente, um menino de 11 anos. E o pastor disse para mim: está vendo este menino aí? Ele também prega a palavra de Deus. Então na escola, Deus tem alguém que seja a sua voz, que esteja anunciando a sua vontade. E aqui nesta manhã missionária, eu quero perguntar: aonde você está? Será que onde você está, você é voz de Deus? Será que na escola, na faculdade, no trabalho, na praça, na rua, aonde quer que você more, aonde quer que você esteja atuando, será que você é voz de Deus naquele lugar? Deus tem uma conversa com o seu servo chamado Ezequiel, e ele diz a Ezequiel: eu busquei alguém, eu procurei por alguém, eu estive analisando, pesquisando somente por um homem, não muitos homens, mas unicamente um homem que pudesse estar tapando o muro, o homem que estivesse na brecha, aquele homem que estivesse no lugar imperceptível diante de mim, mas a ninguém encontrei. Que triste, que difícil esta situação que Deus procura por alguém e não encontra. Nestes tempos de internet, de redes sociais, eu preciso olhar para esta mocidade e dizer: escuta bem, me permita parafrasear este texto contextualizando. Deus não disse: eu procurei alguém no Instagram, eu não procurei alguém no YouTube, nem no TikTok, eu não procurei alguém que estivesse nos Reels do Instagram. Deus está dizendo: eu não fui procurar alguém na plataforma onde tem uma tela, onde tem uma câmera filmando. Escuta aí, olha aqui para mim. Deus disse: eu não estou procurando alguém no telão, eu não estou procurando alguém que está projetando imagem, eu não estou procurando alguém que está segurando o microfone e é popular, e é famoso, e que tem muita visualização. Não foi isto que Deus disse. Deus disse: eu estou procurando alguém na brecha, no lugar imperceptível, no lugar pequeno, no lugar onde as pessoas não dão valor. Deus está dizendo: eu não fui procurar aonde os holofotes estão sinalizando, eu fui justamente no lugar oposto, na brecha, no lugar pequeno, aonde ninguém olha, aonde ninguém dá valor, no lugar desprezível, no lugar aonde as pessoas não estão interessadas. É justamente aí que eu estou procurando alguém. Será que nesta manhã Deus pode encontrar alguém na brecha? Será que nesta manhã Deus pode encontrar alguém no lugar pequeno, no lugar onde as pessoas não dão valor? É justamente aí onde Deus está te procurando nesta manhã. Se você me entende, diga amém. Capítulo de número 22 vai nos mostrar, meus queridos, que aquela cidade, o verso de número 2 diz assim: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária. Perceba, a Bíblia está dizendo que esta cidade era sanguinária, era uma cidade terrível. O verso de número 3 vai dizer: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela. O verso de número 4 diz: pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos. Perceba que esta cidade era uma cidade sanguinária, era uma cidade violenta, era uma cidade idólatra. O verso de número 7 diz: ao pai e à mãe desprezaram em ti,
para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e o órfão e a viúva oprimiram em ti. Perceba que esta sociedade, ela não tinha consideração por valores éticos, por valores morais. Era uma sociedade que estava distante de Deus. Versículo de número 10 diz: a vergonha do pai descobriram em ti, e a que estavam impura na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Perceba que esta cidade era uma cidade imoral, uma cidade levada a todo tipo de indecência. Era uma cidade que estava corrompida. Não existia limites para a prática da prostituição, para a prática do incesto. Esta era uma cidade que o seu pecado tinha crescido de tal maneira que Deus chega a dizer: vocês perderam o vosso limite. É interessante, irmãos, que enquanto isto, os sacerdotes, eles profanavam, os profetas falhavam diante de Deus. Veja aí o versículo de número 25, diz assim: conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, mas discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Perceba, meus queridos irmãos, percebam que a Bíblia vai mostrar que estes profetas e sacerdotes estavam corrompidos, distantes de Deus. Eles não tinham compromisso com Deus. Naquele período, os profetas diziam: haverá paz, enquanto Deus proclamava guerra. Eles diziam: haverá prosperidade, enquanto Deus declarava o caos. E a Bíblia diz que aqueles homens estando corrompidos, a cidade sendo uma cidade sanguinária, Deus saiu varrendo aquela cidade. E me permita dizer que eu penso nesta situação como se Deus estivesse naquele período andando por aquelas ruas e procurando, como se Deus estivesse batendo de porta em porta e olhando cada família e averiguando cada homem. Eu imagino Deus passando pelas praças, subindo os morros, descendo pelos vales, e à procura de alguém. E é interessante que a decadência espiritual naquele lugar era tão terrível, que Deus agora questiona, e ele diz, ele faz uma declaração, um desabafo para o profeta, dizendo: busquei dentre eles um homem, somente um. Eu não procurei por um grupo, eu não procurei por uma equipe, eu procurei um homem. Ele não está dizendo: eu procurei um departamento, eu não procurei pelo conjunto musical, pelo coral. Ele está dizendo: eu procurei um homem que estivesse na brecha. Meus amados irmãos, este texto aterroriza meu coração, porque
eu me faço algumas perguntas. Aonde é que nós estamos? Quando nós ouvimos aqui o relato de pessoas desesperançadas no período da Covid, eu faço aqui a pergunta: onde é que nós estamos quando ouvimos de jovens se automutilando? Eu faço aqui a pergunta: onde é que nós estamos quando chega a notícia de alguém se suicidando? Eu faço a pergunta: onde é que nós estamos quando ouvimos de jovens que estão caindo drogados, de pessoas que estão na prostituição? Esta hora, para algumas pessoas, é ainda madrugada, porque chegaram em casa de 4 horas, 5 horas da manhã, se embriagando, se prostituindo. Há pessoas neste momento nas ruas de escada, que estão caídas na rua, jogadas, bêbadas, perdidas. E a pergunta vem nesta manhã: onde nós estamos? Estamos aqui vendo um negócio fenomenal, pastor, que eu preciso parabenizar. Recurso de tecnologia, uma apresentação magnífica. Eu tive a curiosidade e fui lá na conta da igreja, no Instagram, e vi cada foto uma mais bonita do que a outra. A apresentação de bandeira, pessoas bem ornamentadas. Pela narrativa de hoje aqui, eu percebi que durante as outras noites também, cada narrativa impactante. Mas aqui eu faço uma pergunta: qual é o sentido de uma conferência missionária? Para um pouco. Não é momento de toca no teu irmão. Não é momento de repete comigo. Não é momento de levanta a mão e dá glória. É um momento de uma reflexão. Qual é o sentido de todo esse movimento? Para que tudo isso? Será que é simplesmente para fazermos mais um programa da igreja? Porque o pastor tem um programa anual e precisamos cumprir a meta. Será que esse esforço todo é simplesmente para ver quem faz a melhor narrativa? Quem entra com a tocha de forma inédita? Será que é simplesmente para ser uma geração que faz algo diferente, que vai impactar essa geração? Ou será que estamos dispostos a terminar esta conferência dizendo: Senhor, eu preciso ser útil para a tua obra. Senhor, eu preciso te servir mais. Será que nesta manhã o Espírito de Deus vai encontrar alguém que vai fazer uma aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu preciso descer mais de madrugada para orar, eu preciso pedir mais folhetos para evangelizar, eu preciso mudar a situação da minha escola, da minha faculdade, da rua onde eu moro, o meu bairro precisa ser impactado pela palavra de Deus. Será que alguém nesta manhã já marcou um compromisso com Deus de entrar no gabinete do pastor Marcelo e dizer: pastor, a minha casa está disponível para ser um ponto de pregação, eu quero estar na brecha anunciando a palavra. Essas bandeiras me incomodaram, essas informações me incomodaram, eu preciso ser usado por Deus. Aleluias. A Bíblia nos mostra, amados irmãos, em Ezequiel capítulo 33, abra a Bíblia comigo. A Bíblia nos mostra o perfil deste homem que está na brecha. Qual é o perfil deste homem que está na brecha, irmão Sóstenes? Está lá em Ezequiel capítulo de número 33. Abra sua Bíblia comigo. Versículo 7. Olha aí o perfil do homem que está na brecha.
Você pode perguntar: como é que eu faço para estar na brecha? O que é que Deus requer de mim? 33 de Ezequiel, verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, que estará na brecha diante de Deus, é alguém a quem Deus constitui como atalaia. A palavra constituir significa formar. No original significa fazer, significa estabelecer, significa conceber. Este termo, ele simplesmente surge nas páginas das Sagradas Escrituras somente 14 vezes. Esta palavra, este termo não é utilizado de forma corriqueira, porque não é todo mundo a quem Deus constitui. E eu vou explicar o porquê. Existe um processo, mas eu quero trazer aqui 3 exemplos. A Bíblia nos mostra em Gênesis 17:5, Deus dizendo: por pai da multidão de nações te tenho posto. Deus dizendo a Abraão: eu te tenho posto, eu te tenho concebido, eu te tenho feito, eu te tenho constituído por pai. Não é todo mundo, não é para todo mundo que Deus diz esta palavra. Deus estava dizendo esta palavra para Abraão, porque ele se permitiu ser moldado por Deus. Há outro momento, em Êxodo capítulo de número 7, e o verso de número 1, Deus diz a Moisés: eu te tenho posto por Deus, eu tenho te colocado, eu tenho te constituído, eu tenho te feito por Deus. Perceba, é a única vez nas Escrituras que Deus decide personalizar a sua pessoa em um homem. Este é o único momento que Deus diz a alguém. Não há profeta na terra a quem Deus diga tal palavra, somente a Moisés: tu serás por Deus e o teu irmão será por profeta. Quando Deus vem usar esta palavra, é porque o homem aceitou o processo de Deus. Há um outro momento que Deus usa essa palavra também, e eu disse que seriam 3 exemplos: Abraão, Moisés, e agora cito o nome de Jeremias. Capítulo 1, versículo de número 5, a Bíblia diz: as nações eu te dei, eu te constituí, eu te formei, eu te estabeleci, eu te concebi, eu te fiz por profeta. Isto acontece também com Jeremias, porque ele aceita o processo. Olha aqui para mim, por favor. Aqui, entre a base deste púlpito e a mesa deste púlpito, existe uma brecha. Você me entende? Diga amém. Aqui nesse pedestal, entre uma peça e outra, existe uma brecha.
Nesta plataforma que está aqui, existem também algumas brechas entre um parafuso e a madeira. Para estar na brecha, existe um processo. Sabe o que eu quero te dizer? Estar aqui não é para qualquer um. Existe um processo. Deus disse a Abraão que o faria como pai de nações. E é interessante que no texto que nós lemos o versículo 5. Mas em casa, se você tiver condições de ler o verso de número 6, você vai ver Deus dizendo a Abraão: nações sairão de dentro de ti, reis eu irei tirar de dentro de ti. Agora pensa um pouco comigo. Abraão, a sua esposa era estéril. Ele já era velho, 99 anos. Como é que Deus diz para um homem velho: nações sairão de dentro de ti? Eu vou tentar traduzir isso aqui para a nossa linguagem dos nossos dias. Você que sai ao campo, você que evangeliza, você sai entregando folhetos, pregando Jesus. Você às vezes não exerce nenhuma função na igreja. Você não tem nome, você não é conhecido, mas aquela pessoa a quem você evangeliza, amanhã se torna um presbítero na casa do Senhor. Você, naturalmente, já é uma pessoa que tem as suas limitações, assim como Abraão. Mas Deus estava dizendo: Abraão, mesmo você tendo as suas limitações, reis sairão de ti. Príncipes, governadores, juízes, nações serão formadas de dentro de ti. O que significa isso, irmão Sóstenes? Você que evangeliza, você não sabe o potencial de Deus através de você. Você não sabe a arma de Deus, a qual Ele quer usar através de você. Você sai semeando a palavra, dia de sábado, dia de domingo. Você evangeliza, uma criança aceita Jesus, mas amanhã esta criança se transforma em um missionário de Deus, no pregador, um mensageiro, um obreiro, um pastor, uma esposa de obreiro. Você naquela hora não dá nada, mas aquilo que está de Deus em você é levado para aquela pessoa, e aquela pessoa se transforma em um canal de bênçãos para a glória do Senhor. Mas, irmão Sóstenes, e como é que isto acontece? Olha aqui mais uma vez. Nesta pequena brecha, Deus vai te constituir como um atalaia. Você quer saber como é que Deus forma um atalaia? Deus quer te formar como um atalaia. Então vamos abrir a nossa Bíblia para ver como é que Deus forma um atalaia. Ezequiel capítulo de número 2. Quero te mostrar Deus formando Ezequiel para ser atalaia. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 2. Versículo de número 4. Veja aí o que é que a Bíblia diz. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Versículo 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Agora, abra aí no capítulo 3, o versículo de número 1, já que Deus está mandando ele falar. Então veja o que é que Deus diz. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Versículo 4. E disse-me: filho do homem,
vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Versículo 5: porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Versículo de número 17: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Deus está dizendo o que é o profeta: fala, come o rolo, fala a minha palavra. O rolo aqui significa a palavra de Deus. Eu estou te enviando, que eles ouçam ou deixem de ouvir, que eles queiram ou não, eles são obstinados. Vai e prega, vai, anuncia, vai, fala a minha palavra, fala a minha palavra, fala a minha palavra. Deus está formando o atalaia. Mas eu queria convidar a você para abrir a Bíblia em Ezequiel 3 e o versículo de número 25 e 26. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Que contradição é essa, irmão Sóstenes? Deus está dizendo que eu vou falar. Em outro momento, Ezequiel ouve a voz de Deus dizendo: você não vai falar, porque eu vou fechar a tua boca. Eu vou fazer com que a tua língua fique colada e você não consiga dizer nada. Ainda foi pouco, irmãos. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 4, versículo de número 4. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Veja o versículo de número 8. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. O texto vai continuando, e Deus vai dizendo para Ezequiel: você vai dormir somente do lado direito. Depois Deus diz a ele: você vai dormir somente do seu lado esquerdo. E Deus ali começa a trabalhar em Ezequiel. Veja o versículo de número 9, o que é que acontece? E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e trigo miúdo, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. Veja o versículo de número 12, por favor. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Deus está mandando o profeta comer uma comida misturada, e depois Deus diz a ele: você agora vai comer uma comida cozinhada com esterco que sai do homem. Aí ele brada: Senhor, eu nunca comi uma comida feita tão impura dessa maneira. Aí Deus diz a ele: vamos mudar? Você não vai comer com o esterco do homem, mas vai comer cozinhando com esterco de vaca. Eu gostaria de convidar você ainda para ler comigo Ezequiel capítulo 5. Eu estou aqui lendo com você a Bíblia, para você entender o processo de Deus para que alguém seja atalaia de Deus. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Então tomarás outra parte e ferirás
com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Deus estava dizendo: olha, pega o teu cabelo, corta, pega a tua barba, tira, divida a quantidade, e em seguida, pega esse cabelo, joga para cima e passa a espada. Agora isso tu vai fazer no meio da rua. Pega a espada e fica passando de um lado para o outro. Pega a outra parte e toca fogo. Você já imaginou um profeta fazendo isso no meio da rua? Esse cabra tá bom da cabeça. Pega a outra parte do cabelo e começa a jogar no meio da rua. Lá vai o profeta jogando o cabelo. Olha, Deus, espera aí, vamos devagar. Uma hora tu vem para mim e me capacita, dizendo: eu tenho uma chamada na tua vida, tu vai falar, fala, porque eu tenho um negócio contigo, e tu vai falar, que o povo queira ou que não queira, tu vai falar. Depois tu me leva para uma região e manda eu comer o rolo é a tua palavra, e tu diz: come a minha palavra, porque tu vai falar. Quando eu estou capacitado para falar, aí tu chega para mim e diz assim: eu vou calar tua boca. Como assim, Deus? Finalmente eu vou falar ou não vou falar? Ai, Deus, ainda está pouco. Dorme do lado direito. Como é que é assim, Senhor? Eu só vou dormir do lado direito. Não. Agora é pouco. Tu vai dormir só do lado esquerdo. Coloca teu ombro, dorme só do lado esquerdo. 390 dias de um lado e 390 dias do outro lado. Mas, Senhor, o que significa isso? Está pouco, Ezequiel. Agora eu vou interferir na tua dieta, na tua alimentação. Tu vai pegar um bocado de mistura de comida, porque cada comida dessa daqui tem um significado. Aí Deus diz assim: tu vai pegar essas comidas todinhas, vai misturar, vai comer tudo misturado, e vai ser tudo cozinhado com esterco de vaca. Olha, Senhor, eu entendi que eu ia falar e não ia falar. Eu entendi que ia dormir e ia dormir todo diferente. Eu entendi agora que a minha comida ia ser assim. Mas agora eu não estou entendendo esse negócio de cortar a barba, cortar cabelo e jogar de um lado para o outro. Finalmente, o que é que tu queres? Abra a Bíblia comigo. Ezequiel capítulo de número 12. Ezequiel capítulo de número 12. Permita a palavra de Deus falar com você. Versículo de número 3. Mais uma vez Deus chega para ele. Aí Deus piora a situação. Tu, pois, ó filho do homem, 12:3, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois tirarás para fora de dia os teus trastes, a tua mobília, né? Como para mudança, então tu sairás de tarde à vista deles, como que sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira para fora por ali. Aí o texto vai continuando, mas a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus está dizendo: olha, Ezequiel, você vai pegar a parede da sua casa, vai fazer um buraco durante o dia, vai pegar todos os seus móveis e vai sair pelo buraco da casa. À noite, você coloca os móveis tudinho pela porta, entra dentro de casa. Mas quando for durante o dia, quando todo mundo estiver olhando, você vai pegar seus móveis e vai sair pelo buraco da porta. Oh Deus, o que é que vão dizer de mim? O que é que está acontecendo comigo? O profeta estava sendo preparado por Deus para ser atalaia. E eu quero dizer aos queridos aqui que o atalaia, ele não vai fazer aquilo que ele pensa, da maneira que ele quer, mas é da forma que Deus quer. Você está entendendo essa palavra? Eu ainda preciso ler com você capítulo 24, não canse não, abra a Bíblia, Ezequiel capítulo 24, abra a Bíblia, versículo de número 15. Essa parte aqui é terrível. E veio a minha palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, eis que eu tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Olha, após ter lido esses versículos com vocês, eu quero que você entenda agora o processo para se formar alguém que está na brecha, o atalaia de Deus. Deus está dizendo aqui ao profeta: eu vou te capacitar, eu vou te dar habilidade, eu vou te preparar para a minha obra, eu vou te encher de sabedoria, eu vou te dar mensagem, eu vou te fazer vou fazer algo grande na tua vida. Mas quando eu te encher, quando eu te capacitar, quando eu te der habilidade, nesta hora eu vou te silenciar. Você está entendendo esta palavra? Deus está dizendo: eu vou te dar unção, Ezequiel. Come o rolo, come a palavra, mas naquela hora ninguém vai te ouvir, porque eu vou te silenciar. Ezequiel, eu quero agora interferir nas tuas noites, porque tu és chamado por mim, Ezequiel. Primeiro eu vou te capacitar, mas ninguém vai te ouvir. Agora a segunda etapa, Ezequiel, eu quero te dizer que eu vou interferir na tua noite, porque o atalaia não pode dormir de boa na lagoa, como se nada tivesse acontecendo. Eu vou mexer no teu sono, Ezequiel. Você já não vai dormir da mesma maneira, você não vai deitar na cama, puxar seu cobertor, o seu ar-condicionado, como se nada tivesse acontecendo. Você é atalaia, você tem que estar esperto, você tem que ser sensível. Então eu vou mexer no teu sono durante a noite. Olha, Ezequiel, ainda está pouco. Sabe o que é que eu vou fazer contigo agora, Ezequiel? Eu vou mexer na tua dieta. Você está comendo muito, você está gordinho, a tua aparência está muito boa. Eu vou mexer na tua dieta. Você não vai comer qualquer coisa, você vai aprender a fechar a boca. O atalaia tem que aprender a jejuar, o atalaia tem que aprender a sacrificar. Será que você está começando a entender a mensagem nesta manhã? O que Deus está falando para você? Você é chamado para estar na brecha, você é chamado para ser atalaia de Deus. Escuta, Deus diz: ainda está pouco, está pouco, porque quando eu mexo no teu sono, eu só estou mexendo contigo. Quando eu mexo na tua dieta, eu só estou mexendo contigo. Eu vou mexer na tua aparência. As pessoas vão olhar para tu e vão ver outra coisa, vão pensar que tu estás doido. Pega aí a espada, corta a tua barba, corta o teu cabelo. O que eu fiz até agora contigo, Ezequiel, só foi dentro de ti. Agora eu preciso fazer algo por fora. Alguém precisa te avaliar diferente. Alguém vai te avaliar. Ainda que tu seja capacitado, ainda que tu seja de vigília, ainda que tu seja um homem de jejum, mas alguém vai ter que te avaliar aqui embaixo. Alguém vai te chamar de doido. Pega aí o teu cabelo e começa a passar a espada no meio da rua. Pega aí o cabelo, joga fogo, pega o cabelo, espalha pela rua. Alguém não vai entender
o propósito que eu tenho na tua vida, Ezequiel. Mas Senhor, basta não, Ezequiel, ainda tem mais. Pega as tuas coisas e sai pela porta. Entra pelo outro lado, sai pela porta. Quantas pessoas estão preocupadas em patrimônio aqui na terra, em tesourar aqui na terra. Quantas pessoas estão preocupadas com o nome aqui na terra, o título aqui na terra, a influência aqui na terra. Há um convite de Deus nesta manhã para a minha vida e para a tua vida. Diz o Espírito de Deus: entesourais o vosso tesouro aonde a traça e o bicho não corrompe. Nesta manhã o Senhor te chama para dar prioridade às coisas espirituais. Como o Espírito de Deus está aqui, meus queridos irmãos. Deus estava dizendo: Ezequiel, eu vou mexer na tua zona de conforto. Eu vou mexer na tua zona de conforto. Está tudo muito bom, está tudo de boa, você está na paz, está tudo equilibrado, mas eu vou mexer na tua zona de conforto. Abre aí a tua parede. Eu não quero que saia pela porta não, eu quero que arrombe a parede e passe pela parede. Eu quero que as pessoas vejam que a tua vida agora é provisória, é debaixo da minha orientação. O atalaia, ele vive debaixo da direção de Deus, debaixo da orientação divina. Aleluia. Aí quando Ezequiel pensa que está pronto, aí Deus diz: não, você não está pronto não. Ainda tem uma coisa, Ezequiel, que eu vou fazer na tua vida. Aquela que te enche os olhos, aquela quem tu amas, aquela quem tu tens a tua admiração, eu vou tirar de ti. Quando eu tomar a mulher a quem tu amas de ti, tu não vai chorar, tu não vai jejuar, tu não vai vestir a roupa de luto, tu não vais lamentar, tu vais simplesmente receber a notícia e permanecer firme como atalaia. Meus amados, quando eu cheguei neste ponto da história de Ezequiel, eu perguntei ao Senhor: por que Ezequiel teve que perder a sua esposa? O Espírito Santo falou comigo, ele fala também contigo. Mas pastor Marcelo, que o Espírito Santo colocou em meu coração foi o seguinte: para eu constituir alguém como atalaia, ele tem que ver como eu vejo, falar como eu falo, andar por onde eu ando, fazer o que eu faço, sentir o que eu sinto. Aí o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo: assim como Israel se perdeu, e eu quis abraçar Israel, e Israel não quis o meu amor, eu quero que Ezequiel sinta o que eu estou sentindo. Olha, deixa eu te dizer nesta manhã, você não vai sair ao evangelismo enquanto você não sentir o que Deus sente. Você não vai pregar o evangelho enquanto você não falar o que Deus fala. Sabe por que tem gente que sai para evangelizar apático? Sabe por que tem gente que só evangeliza porque o dirigente, o presbítero, o coordenador, o pastor fica forçando: vai, sai ao campo, vai, vem ao campo,
tempo, viu? Eles vai a pulso. Sabe por que não é de coração? É porque você ainda não sente o que Deus sente. O pulsar do coração de Deus ainda não é o pulsar do teu coração. Mas nesta manhã missionária, eu venho debaixo da orientação do Espírito de Deus, para te dizer nesta manhã, Ele quer que você sinta o coração de Deus. Sabe o que é estar cheio de Deus? E Deus dizer assim: você não vai falar, eu estou te dando capacidade, eu estou te enchendo, mas você não vai usar plataforma, você vai sair pelos vales pregando. Você está lembrado quem era Ezequiel? Ei, escuta, se você não sabe, deixa eu te dizer, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos de épocas semelhantes, mas deixa eu te dizer, Jeremias estava no palácio, Jeremias profetizava para o rei, Daniel estava entre os acadêmicos, entre os habilitados, ele estava vivendo um ministério internacional, ele estava fora do seu país, ele estava numa plataforma mundial, ele estava com os holofotes virados para ele. Mas deixa eu te dizer quem era Ezequiel. Ezequiel era o profeta que estava às margens do rio Quebar. Ezequiel era o homem simples, era o homem da brecha, era o homem que não tinha visibilidade, ele era o homem que estava em lugares pequenos. Mas deixa eu te dizer, o Deus que usava Jeremias era o Deus que usava Daniel, e agora ele estava chamando Ezequiel: você é útil para Deus. Aonde você estiver, você é útil para Deus. Eu não sei aonde Deus está te chamando hoje, eu não sei quem é você hoje no processo de Deus, mas eu quero te dizer, você é útil para Deus. Você é útil para Deus. Eu não sei se você vai ser útil na escola, eu não sei se você vai ser útil na sua rua, eu não sei se você vai ser útil no seu trabalho, mas eu quero te dizer, lá aonde você está, existe uma brecha, e é nesta brecha que Deus quer te usar, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. E qual é a diferença, irmão Sóstenes? A diferença está em justamente sentir o coração de Deus. Sentir o coração de Deus. Será que hoje você pode sentir o coração de Deus? O pastor aqui falou para mim da programação. Índia, Chile, França. Aqui foram falados hoje, as adolescentes entraram com placas dos povos menos alcançados. Nesta manhã foi falado aqui de missões urbanas, os quilombolas que estão desprezados, os indígenas, as comunidades ribeirinhas. Foi apresentado aqui os deficientes auditivos, são mais de 9 milhões deles no Brasil, que nós não enxergamos. O que dizer dos ricos, dos mais ricos? Os pobres dos mais pobres que estão nas palafitas das grandes cidades. São pessoas que precisam ser alcançadas. Os estrangeiros que estão vindo, imigrantes, morando entre nós. E muitas vezes não olhamos para eles, mas o Espírito de Deus nos convida nesta manhã, porque há pessoas que estão esperando e dizendo: quando eu usar meu paletó, quando o pastor me der oportunidade lá no púlpito da igreja matriz, quando eu for chamado para a cruzada, quando aquele irmão tirar minha foto, quando eu aparecer na imagem. Deixa eu te dizer nesta manhã,
Deus não está esperando por câmeras, Ele não está esperando por vídeos, Ele não está esperando por plataformas, Ele está procurando um homem na brecha. É na brecha. Deixa a plataforma para quem Deus quer usar na plataforma. Deus te chama hoje para a brecha, um lugar imperceptível. Deus te chama nesta manhã para fazer a sua vontade. Com a permissão do pastor, eu queria convidar a todos de pé em nome de Jesus. Aleluias. Escuta aí. No dia 1º de janeiro de 2006, eu tive uma visão. Eu me lembro bem da data, porque foi o nosso primeiro ano novo fora da nossa terra. Eu fui filho de missionário por 4 anos em Moçambique, e depois fui missionário com minha esposa e meu filho na África do Sul por 7 anos, perfazendo o total de 11 anos na África. Mas, quando foi o nosso primeiro ano novo com a minha família constituída na África do Sul, depois de passar no templo sede, eu fui para casa, e naquela madrugada, umas 3, 4 horas da manhã, já adormecendo, eu tive uma visão. E naquela visão, Deus me permitiu ver uma mulher entrando no templo, acompanhada de um homem. E eu perguntei ao Senhor: o que significa isto, Senhor? E o Senhor falou para mim: esta mulher, ela vai me aceitar aqui neste templo. E quando ela me aceitar, eu vou cumprir promessas na tua vida. Eu te falei de nações, e nações irão congregar neste lugar. Isso foi 1º de janeiro. Quando foi no mês de março, eu estava dirigindo um culto, e de repente, esta mulher entra no templo com o seu irmão, e na hora do convite, ela vem à frente e aceita Jesus como Salvador. No final do culto, ela estava me esperando assim embaixo. Eu me cheguei perto dela com minha esposa, o irmão dela próximo. E esta senhora disse assim: meu nome é Dave Naido. Eu participei até hoje da religião hindu. Eu sou indiana e servi aos 32 milhões de deuses. Ela disse para a gente: todos os dias, manhã, tarde e noite, tem incensos acesos na minha casa. Toda sexta-feira eu mato um cabrito, sacrificando para os deuses. Eu já pratiquei yoga, eu já fiz meditações, eu já fiz tudo o que era possível para conseguir paz. Mas quando eu me ajoelhei aqui na frente, eu senti uma paz que ninguém pôde me dar. Ali anunciamos o evangelho para ela, e conhecendo a realidade da cultura, porque o hinduísmo se mistura com a cultura indiana. Já foi falado da Índia aqui, né, pastor? Então a cultura indiana é praticamente a própria religião hindu. E fizemos o discipulado dela à parte. Em 40 dias, aquela mulher leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando eu estava visitando o missionário Paulo, que veio ontem, ela ligou para a gente, ligou para mim e disse assim: eu li a porção da Bíblia que eu costumo ler,
e fui fazer a minha oração que eu costumo fazer após a leitura, sendo que de repente me veio uma alegria e uma energia dentro de mim forte, que eu não sabia o que é que era, e de repente eu comecei a falar uma língua que eu não conheço. Aí eu disse: como assim, irmã? Ela disse: eu comecei a falar uma língua que eu não conheço. Aí ela disse: eu falo inglês, eu falo hindi, eu falo zulu, eu falo africans, mas esta língua eu não conheço. Que língua é esta? Aí eu expliquei para ela, eu disse: possivelmente a irmã foi batizada com o Espírito Santo. E trouxe aquela explicação. Eu disse: mas a gente vai conversar. Quando foi no domingo, um culto mais uma vez, a graça de Deus desceu. Aquela mulher foi renovada, aquela mulher começou a falar em línguas. Minha esposa chegou perto e confirmou que ela havia sido batizada com o Espírito Santo. Eu expliquei para ela: olhe, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para testemunhar. Eu não sei o que é que a senhora vai passar na sua vida, mas Deus está lhe dando força para a senhora poder ser testemunha do Evangelho. Nas semanas seguintes, aquela mulher fez o discipulado, foi batizada em águas, mas a família daquela mulher agora começou a perseguir e a dizer: tudo que você tem, você ganhou com o hinduísmo. O salário dela, pastor, era aproximadamente, nos dias de hoje, uma média de 35, 40 mil reais. Aquela mulher tinha 3 carros BMW, Mercedes, na garagem dela, uma grande casa. Mulher vivia bem, com boas condições. De repente ela perdeu o emprego, perdeu os carros, perdeu a casa. E a família dizendo para ela: você vai perder tudo o que os nossos deuses deram para você. E eu chegava para ela e perguntava: você quer desistir da fé? Ela dizia: não, porque a paz que eu senti e a graça que eu tenho pelo Espírito Santo não me deixa desistir da fé. A família abandonou aquela mulher. Ela foi morar num quarto alugado. Na África do Sul tem muito essa prática de se alugar quarto para a pessoa morar. Os filhos abandonaram, todo mundo abandonou. Ela disse: mas Jesus não me abandonou. Os anos passaram. Essa mulher, essa irmã Dave, serviu a igreja na secretaria do ciclo de oração com minha esposa. E de repente chegou uma notícia. A notícia chegou de que esta mulher teve um problema com a Receita Federal Sul-Africana há 15, 20 anos atrás, muito antes de ser crente, e agora ela precisava de resolver o problema com a justiça. Resumindo, essa irmã foi presa, perdeu casa, perdeu salário, perdeu emprego, perdeu família, perdeu carro, agora estava na prisão. Nós íamos na prisão com minha esposa, meus filhos. A prisão de lá, ela estava numa prisão de segurança máxima. Falávamos com ela pelo vidro. Muito difícil de falar com ela, mas a cada uma semana, a cada 15 dias, estávamos lá visitando aquela irmã. E perguntávamos: como é que está a sua fé? Está bem. Mas pastor, chegou o dia de voltarmos ao Brasil. Por enfermidades e por outras razões, chegou a hora de voltar ao Brasil. E o pastor falou comigo: chegou o seu tempo. Sendo que ela estando na prisão, não falamos nada para ela. E quando eu cheguei na prisão, naquele dia ela disse assim para mim: irmão Sóstenes, eu quero dizer que eu creio na Bíblia tal como ela é, e Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Quando eu pequei, eu fiz erros pela justiça, que era o tempo da minha ignorância. Se fosse hoje, eu não teria praticado aquilo. E eu creio que Deus pode me tirar da prisão. E ela disse: a partir de hoje não venha me visitar, porque eu vou tirar 40 dias jejuando e orando, até que Deus me tire da prisão. Eu disse: tá bom, se a senhora crê desta maneira, essa é a sua fé, fique à vontade, Deus vai honrar a sua fé. Fui embora para casa. Depois de 15 dias em casa, depois de uns 15, 20 dias em casa, de repente,
alguém toca na campainha, a minha esposa vai ver quem é. E quando a gente percebe, é a irmã Dave. Quando a irmã Dave aparece, irmão, o que é que a senhora está fazendo aqui, irmã? Como é que a senhora saiu da prisão, irmã? Ela chegou para a gente e disse assim: quando eu estava no 14º dia do meu jejum, o Espírito de Deus me visitou e disse a mim: eu vou te tirar daqui, vou te dar a oportunidade de ver meu servo pela última vez. Aqueles servos que pregaram a palavra para ti, tu irás ver pela última vez, porque eles estão voltando para o Brasil. Aí quando ela contou esse testemunho, ela disse assim: o Senhor não me disse que está voltando para o Brasil, mas Deus me revelou na prisão que o Senhor estaria voltando. Aleluias. Já faz 10 anos que eu voltei do campo de missões, e conversando com essa irmã há uns 2 anos atrás, uma das conversas mais detalhadas com ela, ela já não está mais em Johannesburg, apesar dos pastores que ali passaram conhecerem o testemunho dessa irmã, e os crentes também, devido à questão de logística, por um trabalho que ela conseguiu, ela está morando em outra cidade. E eu perguntei a ela: como é que a senhora está, irmã? Ela disse assim: eu estou fazendo seminário, porque eu estou sendo útil na igreja que eu estou fazendo parte, e estou pregando o evangelho, e estou anunciando salvação para as pessoas. Agora, ô irmão Sóstenes, e por que o senhor está contando esse testemunho? Sabe por quê? A maioria absoluta de vocês nunca ouviram esse testemunho. Vocês só estão tomando conta de saber desse testemunho porque eu estou contando para vocês. Caso contrário, ninguém saberia. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesta situação, eu estava na brecha, anunciando para alguém. Vai ter situação na tua vida que tu estarás na brecha, anunciando o evangelho. Ei, na hora que essa mulher aceitou Jesus, não teve holofote, não teve AD News, não teve Rede Brasil. Na hora que essa mulher aceitou Jesus, não foi anunciado no templo central da nossa igreja. Ela não veio no púlpito para dizer: ei, estou aceitando Jesus, que coisa, uma indiana com milhões de deuses, deixou e veio para Jesus. Ninguém sabe. Foi um ato que aconteceu na brecha. E eu estou contando esse testemunho para você, porque você vai estar trabalhando na brecha. Às vezes o dirigente da campanha não vai saber, o presbítero não vai saber, ninguém vai saber o que está acontecendo, mas porque você está na brecha, Deus vai te usar na brecha, e alguém vai ser abençoado por você.